Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Sorriso no rosto do povo de Deus. Deus é bom, quem não presta é o coiso, mas Deus, Ele é bom demais. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Aleluia. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Repita assim comigo: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu meditei em umas coisas essa semana, e aí então chegamos na compreensão da mensagem desta noite. Mas algumas coisas têm que ser profundamente compreendidas por nós. Existem coisas das quais não adianta sabermos, não adianta apenas conhecermos, nós precisamos ter tido a experiência. Quem é de nós aqui que não tem a experiência de que o inverno não dura para sempre? Sempre vai passar o inverno. A geada, aquela laranja que o frio da madrugada queimou. Sempre chegará uma primavera, aonde a sabiá retornará a cantar. Sempre haverá uma primavera, aonde os cheiros da natureza, da mata, as flores serão exalados novamente. Saber que a vida é difícil, todo mundo sabe. Agora, se acostumar com ela, muitas pessoas fazem. Agora, não se acostumar com a repetição dos ciclos da vida, é um fato que poucas pessoas se atentam para isso. Todos nós passamos por invernos, todos nós passamos por primaveras, verões, assim por diante, e compreendemos muito bem que, ao olharmos para trás, independente de onde, como, ou o lugar que você veio, o sobrenome que você tem, a família que você tem, ao olharmos para trás, ou olharmos para dentro do nosso próprio coração, e tentamos entender do porquê a nossa vida no presente ela é assim. Olhamos para trás na procura de uma resposta do porquê é assim, do porquê está assim. Porque o ciclo em que nós estamos vivendo, parece que nunca chega a primavera, embora saibamos, não existe inverno que dure para sempre. Mas parece que na nossa vida a primavera nunca chega. E na tentativa de acharmos respostas para essas coisas, sempre olhamos para trás, na tentativa de apontar alguma causa, apontar algum fato, algum acontecimento que tenha mudado a nossa história. Talvez alguns vão dizer assim: bom, minha história seria diferente se eu fosse herdeiro, milionário de uma família com grande nome. O fato que mudaria na sua vida é que talvez você teria muito mais dinheiro do que você tem, ou que você almeja ter. Mas nós não estamos falando sobre ter uma vida bem-sucedida. Estamos falando na busca por respostas das quais, tendo dinheiro, não se tem as respostas. O do porquê os ciclos se repetem. O do porquê olharmos para trás, percebemos que a nossa história de vida é tão marcada e tão sofrida, que não ficou no passado, nos invernos que passamos, mas nos acompanha agora, nas primaveras, onde deveríamos florescer, onde deveríamos estar acontecendo, fazendo, sendo,
Até porque buscamos, ao longo da vida, um preparo para sermos alguma coisa, para desenvolver alguma coisa, para criar alguma coisa. Desenvolvemos sonhos no meio do caminho. E quando as primaveras não chegam, então olhamos para trás e percebemos e culpamos a nossa trajetória de vida. E apontamos pessoas, apontamos causas prováveis, uma criação ou uma má criação, um pai, uma mãe que talvez não tenha amado o suficiente, ou talvez no excesso do amor, o amor virou uma ditadura, e a correção, simplesmente para que não errássemos o alvo, veio severa demais. E, de repente, você olhar para o seu passado, você ainda enxerga as marcas nas suas costas ou pernas, das varadas, das cintadas, ou então as marcas que se observa na nossa alma, na sua alma, quando você se lembra das palavras que foram ditas, de que você nasceu de um ato que não foi legal, que você nasceu como consequência de uma noite, e você não deveria ter nascido, por exemplo. Observamos o nosso passado tentando achar respostas, ou do porquê os ciclos parece que, na tentativa de se repetirem, para algumas pessoas, eles nunca saem do mesmo ponto, e sempre o mesmo ponto é ruim. Nós lemos um texto que narra a história de um homem, em breves versículos, mas que diz que a vida dele não foi boa. A Bíblia diz que quando ele nasce, a mãe dele tem tanta dificuldade na hora do parto, que ela diz, eu vou dar o nome desse menino e fazer menção ao momento que eu estou vivendo, é um momento de dor, é um momento de lamento. Os outros meninos não foram assim, esse aqui está me fazendo sofrer, então o nome dele vai ser Jabes, que numa tradução bem simplista, quer dizer dor, sofrimento, lamento. Então você vê uma criança que nasce com um estigma, porque para nós aqui, tranquilo, não dá nada. Todas as crianças nascem com sofrimento, com dor, as mães choram, depois pegam no colo, vida que segue. Só que na antiguidade, batizava-se uma criança já com a menção do futuro que essa criança ia ter. Então o camarada nem bem abriu os olhos, já nasceu com o estigma de que a vida dele vai ser um fracasso. A vida dele vai ser baseada em dor, em sofrimento, em lamento, por causa de uma circunstância que ele não dominava, que não estava sobre as suas mãos o poder de modificá-las. Na sua inocência do seu nascimento, ele recebe um nome que o marca de tal maneira que as pessoas o começaram a tratar dessa maneira. E ele não era isso. E isso é importante destacar. O quanto nós absorvemos do mundo à nossa volta, de tal maneira que o mundo à nossa volta é capaz de podar o nosso crescimento. É para darmos frutos, frutos não damos, porque o mundo à nossa volta poda, corta, com palavras, com ações, com dificuldades, simplesmente porque nós temos um passado. Quem é de nós aqui que nunca ocultou o seu passado? Quem é de nós aqui que faz questão de dizer, o sangue de Jesus já lavou, não quero nem me lembrar. O problema é que nos seus dias difíceis, o diabo faz questão de te lembrar de onde você veio, de quem você era, como você vivia, o ambiente onde você nasceu, cresceu, e o modus operandi de lá acabam virando muitas vezes a acusação do diabo em nossas vidas nos dias atuais. Quem é de nós aqui que talvez numa noite de choro, buscando respostas para os problemas, para as dificuldades, para os sonhos que nunca acontecem, quem é de nós aqui que nunca dá razão ao que foi dito lá atrás? É verdade mesmo, é bem que minha mãe dizia, mas se a tua mãe dizia, era no tempo em que você ainda vivia ou uma infância ou uma juventude. E isso ainda para você tem um peso, uma marca de poda, um corte, como se fosse cortado algo de dentro de você e enxertado algo ruim. E daqui a pouco nós usamos a nossa vida com uma perspectiva sempre passado, difícil, passado, difícil. E eu não estou dizendo para você não levar em consideração e simplesmente não esquecer o seu passado, pois faz parte da vida, o ciclo da vida, ele funciona dessa maneira. Só que eu preciso compreender que a maioria das pessoas, elas têm passado difícil. Olha para o teu lado aí. Essa pessoa poderia contar a vida dela e com certeza iria tirar lágrimas dos seus olhos. Só que se você contasse a sua, também aconteceria da mesma maneira. Então nós paramos por aqui? Não há solução para nós? Se afinal de contas todos nós somos sofredores?
E temos causas plausíveis para dizer o do porquê nós sofremos, o do porquê não avançamos, o do porquê não deslanchamos, o do porquê temos tanto medo, o do porquê temos receio, porque tivemos uma vida difícil, porque tivemos muita escassez, porque fomos muito pobres, porque éramos do interior, porque éramos maltratados, porque éramos isso, aquilo outro. Entendamos uma coisa, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça, diga glória a Deus. Sol da justiça. E a palavra de Deus diz que se Jesus é o sol da justiça, o sol ilumina tudo. E se ele é mais do que o sol, porque o sol quando brilha, ele apenas brilha, aquece, ok, beleza, mas ele não promove justiça. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele é o sol da justiça, porque ele brilha, aquece e tem o poder de aquecer os nossos invernos e trazer justiça ao que fizeram com você nos teus invernos passados. E essa perspectiva de entendimento não é que Jesus vai fazer você regressar para o seu passado, mas é que Jesus, no seu presente, tem a condição de tratar as podas que fizerem você, as dores, as mágoas, as tristezas, os lamentos, que por incrível que pareça, o seu nome não é Jabes. Mas por que você tem dentro de você a sensação de que a tua vida é só sofrimento? Que a sua vida é só um lamento? É só uma canção triste, numa nota que faz chorar. E se alguma coisa nós temos em particular com Jabes, é isso. É que Jabes nasceu num ambiente que não era muito bom, não. Pelo contrário, era um ambiente bem ruim. Só que Jabes, assim como qualquer um de nós, passou pela sua infância, passou pela sua juventude, alcançou a sua maturidade. E agora, como um homem, ele tem algumas atribuições que talvez uma criança não tenha. Talvez um adolescente não tenha. Até um jovem, talvez às vezes é meio difícil. Mas como uma pessoa adulta, ele chegou a um ponto da sua vida onde ele, observando a sua vida, ele entendeu que continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo vai ser um ciclo, porque se a minha vida é assim, meus filhos vão viver assim também, e seremos uma família que sempre viverá no mesmo ciclo, porque quando eu cheguei, o ambiente não ficou ruim porque eu cheguei, o ambiente já era ruim, e o ambiente ruim, numa coisa boa, estragou uma coisa boa, e esse é o entendimento que nós temos que ter. Você não é ruim, você não é mau, fizeram ou tornaram difícil a sua vida, e talvez tenhamos nos acostumado a usar estas coisas como uma desculpa plausível, para simplesmente deixar as coisas como estão, e não tomarmos uma atitude madura, porque uma criança pode ver que uma coisa está quebrada, e não fazer nada, um adulto não. Um adulto, ao perceber que algo que era para estar inteiro está quebrado, ele tem apenas uma escolha a se fazer: consertar. E por incrível que pareça, a escolha que o Senhor nos dá no dia de hoje é essa. Você tem apenas uma escolha a fazer: consertar o que está quebrado dentro de você, para que haja então uma quebra de ciclos. Você nasceu numa família onde o vô bebia, o filho bebeu, e você bebeu também? Você nasceu numa família onde muitos eram viciados. Chegou a você isso também? Você nasceu numa família onde as pessoas tinham hábitos que não eram muitos dentro da lei. E chegou até você isso também? A palavra de Deus, ela diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Mas a questão é que Jesus não chega metendo o pé no seu inverno e dizendo: vou iluminar tudo e aquecer tudo para que floresça como primavera. A luz vem para iluminar a gente, para que na sua maturidade cristã você enxergue o que está quebrado em você. E você diga: Senhor, traz a sua justiça para transformar o que está quebrado em mim, porque era para eu estar florescendo como a primavera, mas eu vivo invernos dentro de mim, porque é um ciclo que deveria sim ser um ciclo. O inverno vem, mas ele vai, daqui a pouco a primavera vem, e nós nos fechamos sempre num mesmo ambiente de dor, de tristeza, de lamento, de sonhos que nunca chegam a lugar nenhum, e parece que os filhos virão e viverão com a mesma tendência, com o mesmo foco de ideias,
com o mesmo foco de pensamento, com o mesmo grau de limitações que talvez seus avós tiveram, que talvez você tem, e que talvez eles estejam vivenciando isso e já fazendo disso uma realidade de vida para eles. Porque se você não consegue chegar, não consegue fazer, se você não tem perspectiva ou não fala sobre os grandes sonhos de Deus sobre a sua vida, seus filhos serão e viverão como você. Porque já dizem por aí que filho de peixe, peixinho é. Só que não está escrito na Bíblia que filho de crente, crentinho é. Se você não renovar a sua mente e trazer o sol da justiça como renovação de mente para os seus filhos, você pode ser livre, mas o seu filho pode crescer dentro da igreja como um escravo. Escravo do quê? Do pecado. E pode viver o resto da vida dele, esperando uma primavera frutífera que nunca vem, porque a mudança que nós esperamos chegar já veio. E essa mudança está dentro do nosso coração. Você olhar para dentro de você e ter essa certeza de que o ciclo tem que ser quebrado. O que é esse tal de ciclo? Ciclo da vida. Nasce, cresce, envelhece, morre. Não existe como alterar isso. Não existe como alterar. É um ciclo, faz parte. Infelizmente, alguns morrem antes. Mas o ciclo normal da vida é esse. O ciclo da água. A água evapora, sobe, condensa, vira nuvens, despenca a chuva, desce para os rios, evapora de novo, sobe, condensa, vira nuvem e chove de novo. Não dá para mudar isso. É o ciclo da água. Mas e o nosso ciclo? Que o nosso ciclo muitas vezes deveria ser alegria, tristeza, porque faz parte da vida, não dá para ser triste a vida inteira e não dá para ser feliz a vida inteira, faz parte da vida. Mas por que a nossa vida muitas vezes tem sido uma vida de tamanha tristeza e de profunda tristeza e não estamos olhando para o sol da justiça? Não estamos olhando para os atributos divinos que fazem com que Deus intervenha na nossa vida, não mudando o passado, mas mudando como você vive o teu presente, que acaba sendo reflexo do seu passado. Quem é que vai ser corajoso se escutou a infância inteira o pai dizendo que você é frouxo? Como que a criança vai crescer, o adulto corajoso? Às vezes nós temos limitações de decisões. Deveríamos avançar, deveríamos entrar, deveríamos desenvolver, mas a nossa infância nos travou, porque foi gerado em nós gigantes, num tempo que eles não deveriam existir. Era para ter sido gerado em nós um apoio emocional, uma condição de uma perspectiva favorável. Vai lá, filhão, tudo bem se você errar o pênalti, só vai perder o campeonato, mas tudo bem. Terão outros campeonatos. Só que não, o peso que é jogado é que se você errar uma vez, acabou para você. É que se você não for bom o suficiente, acabou para você. Que se você não mostrar um desempenho fora de série, acabou para você. E nós crescemos com esse peso dentro de nós. E nós começamos a achar que nós não somos suficientes. Qual pai aqui, que dentro de si, indo trabalhar, nunca se sentiu assim? É trabalhador, se vira nos 30. Ninguém sabe os pesos silenciosos que esse homem carrega. E quantas vezes, ou no carro ou no ônibus, se sentindo um nada, vazio, pequeno, porque muitas vezes a carga que ele está levando é a comparação que ele faz da vida que ele tem agora com a vida que ele tinha com o pai. E ele percebe que nada mudou. E ele faz de um tudo para mudar, quebrar o ciclo. O pai abandonou, quebra o ciclo. Não seja um pai que abandona. O pai bebia, não seja um filho que bebe, quebre o ciclo. A perspectiva da carga que a gente carrega é a perspectiva da libertação que vai chegar. Olha como era, veja o que você não quer e decida ser maduro na fé a tal ponto de dizer: Jesus, entra e acaba com esse inverno dentro do meu coração, modifica todas as coisas. Esse crescimento que Jabes teve foi ao longo da vida. Ele viveu tanto, a ponto dele entender o que é bom na vida, e a ponto dele entender o que não presta na vida. Uma das coisas que ele entendeu é que, Senhor, eu não quero ser como meus irmãos. Na oração ele fala: Senhor, por favor, que o Senhor me abençoe muito. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa olhando para mim, para nós, então faz, mas quando o Senhor fizer alguma coisa, faz comigo aqui. Eu quero muito.
Eu não quero ser mais que os outros, mas se o Senhor responde orações, então ouça a minha oração. E essa é a maturidade de Jabes. Ele entendeu que não dá para mudar passado. Ele entendeu que quem cura corações e emoções é Deus. Então quem que ele foi buscar no momento que ele mais precisava? Deus. E toda essa história que é resumida em pouquíssimos versículos, não fala do que ele ganhou, não fala do que ele comprou, não fala do grandioso nome e sobrenome que ele teve. Fala da simples oração por mudança que ele fez, e o texto destaca: e Deus lhe concedeu o que ele pediu. Uau! Procura na Bíblia mais alguém que depois de orar, Deus respondeu dizendo: está feito. Procura na Bíblia alguém que tem uma oração tão eficaz que ele nem terminou de falar, a resposta já veio dizendo: está feito. Só que por tanta dificuldade que a gente tem, por tanta vontade de dar certo que a gente acha que fazendo uma oração, está tudo resolvido. E não dá. O que Deus espera de nós não são palavras bonitas, ou palavras aceitáveis, ou palavras que esbocem grande honra, ou algo desse tipo. O que Deus espera de nós não são canções, daquelas canções que os ouvidos, quando ouvem, dizem: nossa, isso aí é sublime. O que Deus espera de nós não é isso. A palavra de Deus, ela diz que, dependendo de como tiver o coração, e quando essa pessoa for cantar, ou adorar, ou pregar, a palavra de Deus diz: olha, afasta de mim as palavras da sua boca, afasta de mim o som dos seus instrumentos, porque são como sepulcro caiado. Sepulcro caiado é uma cova, é uma sepultura que por fora é cheia de pedras bonitas, mármore, mas por dentro tem defunto lá dentro, fede. O que Deus espera de nós não são palavras que exaltem o nome dele, feita por corações feridos, sujos, machucados. O que Deus espera de nós é que tenhamos uma convicção de que você não muda a sua própria vida, porque não dá para você mudar a sua própria vida. Você consegue mudar a sua casa, a sua família de lugar, se você quiser, mas transformar a condição espiritual do seu coração, a ponto da nossa oração ser aceita por Deus, é outros 500. Isso só se dá pelo sangue de Jesus. Então eu preciso compreender que quem transforma uma vida que tenha nascido nas piores condições é Deus. Diga glória a Deus. E eu preciso querer essa vida mais do que tudo, a ponto de eu entender que o que Deus quer de mim não é uma oração. O que Deus quer de mim é uma vida de oração. Jabes empenhorou tudo, e não foi uma barganha. Se me der, eu faço. Não dá para enganar Deus. Deus já sabe o teor da sua oração, e o teor é o cheiro dela, se é sepulcro caiado ou não. Quando a gente pede, é por isso que a palavra de Deus diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Pedimos mal não porque não sabemos como falar, pedimos mal porque o estado do nosso coração não está adequado ao estado que Ele deseja. Precisamos ser limpos, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus e compreender que a transformação que Deus tem sobre as nossas vidas não é apenas para nós, mas somos a porta de transformação para mudar e quebrar, romper um ciclo ruim. Eu sou a quarta geração da minha família. Gustavo e Júlia são os quinta geração. Na minha terceira para quarta geração, eu seria a quarta geração de pais de santo da minha família. Toda a geração da minha família passou pelo terreiro. Todas as gerações da minha família foram passando pelo terreiro, foram passando pelas alianças do terreiro. Até um dia que alguém, olhando para a vida triste, que gerações e gerações, todo mundo com a mesma vida triste, e servindo alguém ou alguns divindades que nunca resolviam nada. Alguém diz no seu coração: quer saber de uma coisa? Eu vou buscar o Deus dos crentes. Então minha mãe entra numa igreja e vai ouvir a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho entra, e a mensagem do Evangelho traz luz no inverno dela. O sol da primavera, o sol da justiça. Vida sofrida, vida amarrada, escassez, miséria, sofrimento, dor, lamento. Jabes. Ela entregou a vida dela para Jesus e correu para dentro de casa falar para todo mundo o que ela tinha feito. Minha avó aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus. Meu outro irmão aceitou Jesus.
A vida, ela começa a ser mudada dentro da perspectiva que você decide não mais querer viver os mesmos ciclos. Decida não mais querer viver as mesmas coisas, dos mesmos lugares, dos mesmos ambientes. Não é decidir não andar mais com pessoas, mas se pessoas te prendem a ciclos que Deus quer te tirar, então pare de andar com essas pessoas. Parece tão natural, é só parar de andar com essas pessoas. Mas se essas pessoas te levam para longe de Jesus, então pare de andar com elas. É simples assim. Ora, você já percebeu que até quem andava com Jesus tentou levar Jesus para o mau caminho? Tinha 12, mas um era o traidor. E você acha que com você, a maioria que anda com você, é tudo de Jesus. Tem gente que está ali só para te derrubar, e talvez você não tenha percebido. Enxerga os ciclos que você vive, e você vai começar a aprender a enxergar o ciclo que as pessoas estão vivendo. Tem gente, irmão, que é inverno, treva, escuridão, tempestade, é tudo junto na vida da pessoa, e essa pessoa vai se encostando em você. Porque por mais que você tenha uma vida sofrida, a luz de Jesus está sobre você, e ela acaba vendo em você uma possibilidade dela sair do inverno dela, e se apega a você. E daqui a pouco você está andando com gente que não favorece você, que não edifica você, que não ajuda você, que atrasa você e que prende você a um ambiente sem libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Livres para quê, meu Deus do céu? Tem gente que só acredita no diabo se vê o diabo. Irmão, você não vai ver, porque é espírito, você não vai ver. Você pode ver a consequência da presença dele, alguém rastejando, alguém se debatendo no chão, alguma coisa do tipo. E mesmo assim ainda, você sabia que para isso acontecer é preciso ter fé? Porque tem gente que vai ver e vai dizer, não acredito, mesmo vendo a pessoa se debatendo. Porque até para ver coisa do diabo é preciso acreditar. Porque com Deus tudo funciona por base da fé. Se você não acredita, ouça com atenção. Se você não acredita que você precisa de libertação na sua vida, você nunca viverá libertação na sua vida. Se você acredita que Deus não pode multiplicar o dinheiro que entra na sua mão, você nunca viverá a multiplicação. Se você não acredita que Deus pode curar, não os outros, mas se você não acredita que Deus pode curar você, você nunca verá cura. Porque Deus, ele se move por fé. Guarda no seu coração. A sua história, se for catalogada entre todas as que estão aqui, histórias difíceis, de Jabes mesmo, sofrimento, a tua pode ser a número 1. E isso não faz com que Deus corra te ajudar. Porque Deus não se move por dó. Deus se move por compaixão. E a compaixão de Deus faz com que Deus deseje que você queira ver o sol. E quando você deseja ver o sol, Deus apresenta Jesus para você. Porque Jesus é o libertador. Então Jesus entra, lembra do Apocalipse? Eis que estou à porta. Eu estou à porta batendo. Se alguém do outro lado, porta coração. Se alguém do outro lado abrir o coração e me deixar entrar, eu cearei contigo e habitarei com você. Habitar é morar. O problema daqui, do ambiente de dificuldade, é que no ambiente de dificuldade que a gente vive, a gente não quer que Jesus venha morar com a gente. A gente quer que Jesus venha sanar o que falta. A gente quer que Jesus venha fazer prosperar o que não tem. A gente quer que Jesus cure aonde está doendo. E depois, cada um com sua vida. Jabes entendeu que ou ele entregava a vida dele, ou vivia como estava vivendo. Jabes entendeu que ou ele realmente busca uma transformação para a sua vida, de tal maneira que não pode nem ser explicada, ou ele continua vivendo como ele está. É aquele momento que a ficha cai. É aquele momento que você diz no seu coração, não tem outra saída, é Deus ou é Deus. Não tem o que fazer, ou é Deus, e eu tenho que buscar a Deus. Você rompe compromissos, você para de falar com pessoas, você abandona a sua agenda, porque você precisa se acertar com Deus. Qual que é o nome disso? A Bíblia diz que chegaria um tempo sobre a face da terra, e esse tempo seria chamado de o tempo da fome e sede. Mas não fome e sede por pão ou por água, mas sim fome e sede pelo teu espírito. Ora, quem é que vai buscar desesperadamente a salvação? Aquele que está vendo a perdição ou aquele que não se tocou que ela existe? Vivemos num ambiente onde as pessoas têm dificuldade de acreditar no sobrenatural.
A maioria das pessoas, por mais difícil que seja a vida delas, elas não acreditam que se elas buscarem ao Senhor, não empenhorando palavras, mas empenhorando seu coração sofrido no altar, Deus então dirá a elas: então eu sou com você nessa, para restaurar. Nós temos dificuldade de acreditar que uma vida de oração em secreto, Mateus capítulo 6, tu quando entrares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com Deus, que te ouvirá no secreto, e quando Ele for te abençoará diante dos olhos de todo mundo. Nós não acreditamos, porque se nós realmente acreditássemos nisso, nós olharíamos como era a vida dos nossos pais, olharíamos como foi a vida, ou é a vida dos nossos avós e bisavós, e teríamos assumidamente um compromisso, de que os nossos filhos não viverão nada do que foi vivido. E existem potenciais aqui para a gente analisar. Eu tenho lembranças da minha vida. Eu me lembro, talvez você seja da minha época, eu tenho uns 40 já nas costas. Eu me lembro, luxo, era comer um danoninho quando a gente era criança. Irmão do céu, pegar o pote assim, ó, abrir ele assim, ó, comer, não de garfada, garfadinha, para fazer render, durar mais, sentir, ó, inigualável. Pode fazer o que não vai, danoninho é danoninho, se bem que hoje em dia muda tudo, tira o leite e põe, põe os derivados de leite, muda o gosto, mas, como era gostoso, e não tinha sempre, quase nunca tinha, não é uma dor assim que, nossa pastor, tanta coisa para lutar com o diabo, né, danoninho, não irmão, aqui, enquanto eu estou falando de danoninho, quantos sorriram para mim aqui? Quantos falaram, nossa, quantos aqui têm lembranças de infância, de dificuldade, de escassez? Quantos aqui querem ter um sapato? Quantos aqui? Irmão, eu já fui para a escola com sapato de mulher, não tinha tênis para ir, minha mãe me obrigou, vai, deu mãe, eu não quero, não era tão, não irmão, não é salto alto, né, pelo amor de Deus, né, sei lá como chama, aquele sapato baixinho, passava desbaratinado, mas eu, homem, eu sabia que não era, né, eu falei, irmã, aí eu ficava assim, né, na escola assim, ó, escondidinho o pé assim. Só que essas coisas marcam, porque essas coisas lembram invernos difíceis. Quem aí é do tempo que a mãe saía para trabalhar e deixava o vale transporte para você correr na vendinha comprar pão? Os homens aí pegavam os trocos e iam para o fliperama jogar Street Fighter, porque não tinha videogame. Todos nós aqui temos um remember de dias difíceis, todos nós temos situações assim que a gente não quer que os nossos filhos tenham, só que não dá para viver nessas lembranças, flashbacks, olha essa música aqui é do nosso tempo, como era antigamente que era diferente, mas por que o nosso presente está tão ruim assim? Eu sei que é saudosismo, às vezes é legal lembrar de umas coisas da antiguidade, é legal, minha filha fica rindo de mim, ei pai, a tua época aqui, como que era aqui, nossa, olha as roupas que vocês viviam usando, aquelas roupas de skatista, aquelas coisas aradas todas. Esses dias eu mostrei para ela, olha aqui as camisas que a gente usava, aquelas camisas número 55, né, a camisa desse tamanho assim, se bem que hoje eu uso as camisetas desse tamanho, mas deixa quieto. Todos nós trazemos no nosso coração lembranças, só que é necessário que se quebre ciclos. É por isso que você trabalha tanto, é por isso que você corre tanto. Alguém vai dizer, nossa, você quer enriquecer. Não é, você olha para os teus passarinhos em casa. Você olha, eu olho para os meus dois, Gustavinho e Júlia. Você não quer que eles padeçam, você não quer que eles sofram. Você não compra para você. Mas para eles tem o tal do danoninho. Aí eles vêm ainda e falam o último. Pai, pode comer. Você fala, pode. Como que você quebra ciclo? Não permitindo mais que os ciclos se repitam. Em primeiro lugar, não comprando um estoque de danoninho, porque isso aqui, irmão, você já está fora, aí está disfuncional na mente. Você quebra ciclos
gerando em você uma confiança absurda em Deus, que na palavra de Deus, o que você passou, os caminhos que você trilhou, teus filhos caminharão os caminhos deles, e no que você como pai e mãe puder prover, provido será. E começa provendo tratamento para o seu coração. Teve uma época que o Gustavo e a Júlia era pequenininho, e bem nessa época de ficar lembrando de Danoninho, essas coisas, eu peguei os dois, que eu vi um vídeo na internet, eu vivo assistindo essas coisas com ele, né, com eles, e aí eles assistiam lá uma menina, youtuber, é bem bacaninha lá, Luluca, né, Luluca. Aí ela foi com a mãe dela numa loja de doce, e falou assim para ela: filha, saia correndo, compre o que você quiser. A menina pegou um carrinho desses de compra, de mercado, e foi, irmão, e voltou com aquele carrinho lotado. O que, Satanás? Você vai zombar da minha cara? Mas não vai. Peguei os dois, falei: vamos lá no fazendinha, na distribuidora de doce. Olhei para eles e falei assim: estão vendo aquele carrinho? Os dois assim: nossa, pai, você vai fazer igual, não acredito. Estão vendo aquele carrinho? Está vendo os dois carrinhos? Tô. Deixa os carrinhos, pega a cesta. Pega a cesta. Tem R$100 para cada um. Enche a cesta. Compraram meia dúzia de doce, deu 115. Pensa numa quebra de inverno. Não neles, porque talvez eles não tenham passado muitos invernos ruins assim. A gente corre para isso, para eles não passar. Enquanto eles pegavam, eu falava assim: oi, eu tenho 42, eu nunca comi isso aí. E eles pegando, eu falava: caramba, olha só quanta coisa que eu nem comi isso aí ainda. E eles pegando. E um ciclo se quebra quando você se abre para a possibilidade de que o que era para te machucar não te machuca. Porque Jesus está brilhando o sol para cicatrizar. Eu lembro de uma outra situação, os dois eram pequenininhos. Só remember hoje, irmão. Só. Eu lembro de uma situação. Aí, pai, nós queremos comprar McDonald's, McLanche Feliz. Ai, pai, não sei o quê, no carro, né? Aí ai, meu Deus, eu abri o aplicativo aqui, já está meio no negativo a conta, não está aqueles dias, sabe? Sabe, meio do mês, irmão, meio do mês. Mas faz tempo. Aí os dois: pai, queremos, que criança menor é pior, né? Que ele fica assim: não queremos. Por isso que eu chamo ele de passarinho. Fica assim: piu, comida. Aí, vamos lá comprar um McLanche, né? Só que eu já sabia que não dava para comprar o McLanche, né? Porque o McLanche é o lanche, quer dizer, o hambúrguer, a batata, o suco e o brinquedo. Porque ele não quer a comida, ele quer o brinquedo. Devia dar de graça o brinquedo. Fazer um bolsa brinquedo. A gente passa lá e fala: não tem condição, tome o seu brinquedo. Aí, eu sabia do meu coração, eu não vou frustrar os meninos, né? Aí chegamos lá no robozinho lá: oi moça, tudo bem? Ô moça, quanto é que está a casquinha? Quanto é que está a casquinha? R$3,50, na época eram R$3,50, alguma coisa assim. Eu falei: ô irmã, dá 2 casquinhas aí. 2, Daí as crianças: pai, pede para você também. Eu falei: não tem para nós. 2 só, uma para você, uma para a Júlia, tá bom, uma para cada um. E nós estávamos em 4 no carro. Aí beleza, aí paramos bem na frente assim no McDonald's, aqui no Campo Comprido. E os dois ali, sem saber do preço da gasolina, sem saber do petróleo, sem saber da condição financeira. Criança não está nem aí com nada. E que bom que assim seja, né? E nós ali, eu e a minha esposa ali: dia difícil. Senhor, tem dia que não precisa nem vir o diabo, né? Tem dia que só você fazer a conta ali, 3,50 mais 3,50 dá 7. E a gente só tinha 8. Senhor. Mas o Senhor é bom, aleluia. Eles comendo, tá bom, vai passar. Não tem inverno que dure para sempre. Aí naquele dia, a gente refletindo sobre essas dificuldades da vida e tal, como todo casal, família faz. Na hora de ir embora, passou um rapaz no sinal pedindo dinheiro. E eu não sei qual que é a estratégia que o rapaz bolou para pedir dinheiro, mas naquele dia foi uma estratégia do diabo. Porque eu já estava meio assim, né? A gente se lasca tanto. Tem dias que é difícil mesmo, né? Senhor, tenha misericórdia até do que eu estou falando, que eu estou pensando. Não tem dia que é assim?
A gente faz tanto, corre tanto, parece que nunca vem, sempre o bolso está furado, cai as coisas. Naquele dia o cidadão passou por nós, e ele estava com um monte de moeda no bolso, e ele chacoalhava assim, fazia trem, 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 trem. E ele foi vindo, daí eu já falei dentro de mim assim, aqui não vai ganhar nada, porque eu não tenho, capaz eu pedi para ele. Só que quando eu disse isso, o diabo falou no meu ouvido, e eu lembro daquilo perfeitamente como se fosse hoje. E a vergonha que o diabo lançou foi essa: o cara que está pedindo dinheiro no sinal tem mais dinheiro no bolso que você. E eu lembro perfeitamente da minha resposta, porque eu comecei a rir do que estava acontecendo, porque foi muito real. Foi muito real. Eu falei, amor, você acredita que eu escutei uma voz dizendo aqui que o cara que está passando com as moedas, e o cara vindo com as moedas assim, blim, 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 tem mais dinheiro que eu? E eu comecei a rir, porque eu falei assim, e não é que é verdade mesmo? O cara tem mais dinheiro que eu no bolso. E aí viramos e fomos indo embora. Não tem dias que você vê que parece que os maus sempre estão vivendo primavera? Não tem dias que você liga o jornal, você não tem a sensação que o Vorcaro vai ser solto? Não tem dias que você tem a sensação que o mal reina? Pois é, o sol da justiça brilha para trazer justiça, para você entender que Deus nunca vai te abandonar. Chegou o final do mês. No final do mês, pegamos as crianças, levamos lá, compramos o combão inteiro. Comeram, acabou. Você já entendeu na sua vida que você terá altos e baixos? Porque se você não entender na sua vida que você terá altos e baixos, você vai culpar Deus quando você não tiver condição para aquilo que você precisa. Você já leu aquele texto que fala sobre a ação do tempo? Ciclos. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do reino dos céus. Há tempo para viver, nascer, morrer, há tempo para abraçar, deixar de abraçar, há tempo para casar, deixar de casar, há tempo para receber e há tempo para pagar as contas e ficar sem nada. Você já aprendeu esse tempo? E há tempo para investir no lugar onde resulta e gera fruto para você, que seria o altar de Deus. Você já aprendeu essas coisas? Jabes, ele diz no seu coração, Senhor, eu não quero que o Senhor me abençoe pouco, porque olhando aqui a minha vida, se o Senhor me abençoar pouco, não vai dar não. Senhor, me abençoe muito. Em outras traduções, o texto diz, Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo. Ele entendeu que ele estava lá no buraco, e que o único jeito era Deus resgatar ele de lá com mão forte e poderosa. E o que a gente aprende com isso? Você já chegou ao entendimento de que o que você precisa de Deus não são poucas coisas? Você está pedindo para Deus essas muitas coisas que você precisa? Você precisa comer, beber, se vestir e firmar a sua fé no altar de Deus. Você está pedindo em primeiro lugar o quê? Firmar a sua fé em Deus ou comer, beber e se vestir? Porque Deus entende o senso de prioridade. O senso de prioridade do seu corpo, comer, beber e se vestir. O senso de prioridade da nossa alma, que é o que importa para Deus, é vida no altar. Jabes entendeu que ou ele entrega tudo o que ele é, ou ele se converte de verdade, ou ele continua vivendo a vida sempre esperando uma melhora que nunca vem. Ou ele continua sempre com um sorriso fechado, esperando uma alegria que nunca vem. É por isso que a vida com Deus, ela é baseada em posicionamento. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, assim farão a ti. Uau! A palavra de Deus está dizendo que na medida que você dá, você receberá. E não se espante, não salte os seus olhos. Eu não vou pedir para você dar o seu dinheiro, não nesse momento, que não é o momento das ofertas. Mas o texto diz, dai e dar-se-vos-á. Dai e vos darão. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Explico para a gente orar. Jabes entendeu que o que ele precisava era de muita bênção, porque ele não tinha ideia do tamanho do buraco que ele estava, então ele precisava muito da ajuda de Deus. Quando Jesus vem falando para nós, dai e dar-se-vos-á, ele está dizendo que se você tiver a coragem, não de dar o seu dinheiro, mas se você tiver a coragem de dar a sua vida para ele transformar, ele retribuirá a você boa medida. Sabe o que é boa medida? Boa medida
é quando na antiguidade as pessoas, por exemplo, iam medir um tecido. E na dificuldade da crença da pessoa que está comprando o tecido, em acreditar que aquela medida estava certa, a pessoa que estava vendendo media quanto a pessoa pediu e dava sempre um pouco a mais. Esse pouco a mais era a boa medida, vinha a mais do que a pessoa pediu. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, a mais do que você está pedindo. Sacudida. Jesus falando aos agricultores, ele ensinando como é o reino dos céus. Ele pega um saco de semente e ele diz: boa medida é isso aqui, ó. Você enche o saco de semente até a tampa. Boa medida. Agora, se você sacudir o saco, as sementes se ajuntam e você vê que cabe mais um tantão. Isso é boa medida sacudida. Só que aí, se você vier e recalcar, apertar ainda mais as sementes, cabe mais um tanto. Mas parecia que não cabia mais, mas coube mais 2 tantos. Essa é a bênção de Deus. Não é do tamanho que você está pedindo, é uma medida a mais, é extra, porque o Senhor sabe que o que você precisa é muito mais do que o que você fala nas suas orações, do que o que você fala nas suas canções, e isso cabe a Deus, se você dar a sua vida, dar o seu coração, dar os seus invernos para Deus. Então Deus dirá do céu: eu aceito a sua oração, vou mudar a sua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Que seja liberado pela graça, pela unção de Deus sobre o seu coração nesse momento. A capacidade de voltar a sonhar. A capacidade de enxergar um futuro para você, sua casa e sua família. Que seja liberado para você como sacerdote do seu lar, como mãe, mulher sábia da sua casa. Que seja liberado sobre você a autoridade para que nesse momento você esteja pensando nos seus filhos, você libere sobre eles essa unção que está sendo liberada aqui. A unção de transformação de ambiente, transformação de coração, transformação de mentalidade. Chega de se lembrar das escassez, chega de se lembrar dos ambientes, dos vícios familiares, das dores, das dificuldades que parecem que é só uma repetição. São ciclos que vêm e que chegam e que parece que a nossa geração futura vai viver também. Não, o ciclo será quebrado e foi quebrado em você. Seja você o primeiro a ir para a faculdade. Seja você o primeiro a comprar um carro zero na concessionária. Seja você o primeiro a ter uma posição ilustre na sociedade. Seja você o primeiro a romper barreiras, transpor situações impossíveis. Seja você o primeiro a conquistar da sua família. Seja você a ser o primeiro empresário na sua família. Chega você o primeiro a sonhar, e esse sonho parecer tão pequeno, mas você acreditar nele e você viver ele. Seja você o primeiro da sua casa a entregar a sua vida para Jesus. Mas o que eles vão dizer já não importa mais. A primavera está chegando para você, é tempo de colher, amém, é isso que importa. Seja você a pessoa que vai viver o fruto do seu trabalho. Que as tuas mãos sejam abençoadas. E que as primaveras de colheita cheguem sobre você de forma abundante. Que a miséria não chegue até você, porque você deu a sua vida para Jesus. Que a prosperidade do céu venha sobre você e te faça sobressair. Amém, Jesus. Que a porta aberta, que a bênção chegue sobre você. E que todos aqueles que nesse momento a fé alcança essas coisas, eu convido você a orar junto comigo e a cantar essa canção com toda a força que há dentro do teu ser,
para que haja uma vida nova, uma mudança, uma transformação profunda. Chega de inverno, está na hora de viver o sobrenatural da primavera. Entendeu? O pássaro vai cantar, o sol vai demorar para ir embora, o perfume das flores vai exalar, o dinheiro vai prosperar, será bem empregado, será bem gasto naquilo que honra a Deus, naquilo que honra a sua casa e a sua família. Amém. Não vai gastar com medicamento. Que a glória do Senhor venha sobre a sua vida, trazendo saúde do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Que todas as doenças, que todas as enfermidades que se alojaram sobre a sua vida, sobre o seu psicológico, sobre o seu emocional, por causa da sua infância difícil, que os seus traumas vividos por pai, por mãe, por tios, por avós, sejam quebrados na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que repouse sobre nós uma unção de libertação, que você sinta na sua alma que você pode até voar se você quiser,